Bem-vindos a mais um Hotel Lobby Talks, esse papo bacana que nós temos aqui, nesse lobby legal. Peter, e aí? E aí, como é que tá? Estamos bem, né? Estamos caminhando, né? Caminhando. Caminhando aí, algumas coisas acontecendo aí no Sim. planeta, né? Mas vamos em frente. Temos que Bastante ter coisa. pensamento positivo aí, que entender que é pro melhor, né? Pro melhor, pro melhor. E Mas estamos aqui, estamos aqui. aí. E agora, uniformizados. Aliás, eu ia falar, bonita Entendeu? camisa, o Você Berzinho. gostou? É bem bacana, viu, Peter? A sua também, bem legal. Pô, viu? obrigado, obrigado. Então, gente, esses tem sido os nossos papos que a gente tem feito aqui com uma galera bem legal que a gente recebe. A intenção nossa mesmo é ter o hoteleiro falando sobre o lado humano, sobre quem ele é, sobre o que torna ele, né, essa pessoa especial dentro da hospitalidade, mas sem estar focado somente em hospitalidade. Então, nossos papos têm tido essa proposta. Se estão gostando, espalha para o pessoal, divulga, compartilha, dá dicas de quem vocês querem que esteja aqui com a gente no nosso lobby, porque a nossa intenção é essa, um papo bacana, leve, que vai produzir um conteúdo, mas com algo diferente. Então é isso aí, não. Eu acho bacana mesmo a gente poder, inclusive se você quer participar, manda um oi para nós. Se você tem uma boa história, você está aí na hotelaria há algum tempo e quer trazer algumas atribuições para nós aqui, vamos embora. Só mandar um oi. E outra coisa muito importante, tá? Pessoal, hoteleiros do Brasil, enfim, que tiverem por São Paulo, onde fica o estúdio aqui que a gente grava, da R1, nossa apoiadora, nosso patrocinador aí, dá um toque pra gente, que será muito bem-vindo a participar aqui do nosso Lobby Talks. Aliás, bem lembrado, Uber. A R1 é tão de casa que a gente esquece de agradecer, né? Então, muito obrigado à R1 por nos oferecer aqui o estúdio, à equipe aqui que sempre está conosco, o Robson hoje está conduzindo aí. Então, muito obrigado aí por possibilitar em trazer tantas histórias e enaltecer a hotelaria ainda mais. E vamos ver quem que a gente trouxe aqui, né? A nossa convidada Pois é, apresenta aí a sua convidada, pô, vamos lá. Olha, eu vou apresentar agora a nossa convidada especial, Catarina Costa, bem-vinda. Vamos chamá-la de Catu, que é como ela gosta de ser chamada. Bem-vinda, Catu. Bem-vinda. Gerente-geral do Ibis Interlagos. Bem-vinda ao nosso lobby. Muito obrigada, Uber. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Peter, também por me receber. É muito gostoso ver que outros colegas estiveram aqui, tiveram um bate-papo super legal. E agora é minha vez, né? Bora. Muito feliz. Bora falar. E como a gente sempre pergunta, né? Quem era você antes da hotelaria, antes da hospitalidade? Legal. Bom, eu sou filha mais nova, tenho uma outra irmã mais velha. Nós morávamos em Ribeirão Pires. Para quem não conhece, Ribeirão Pires é uma cidade da Grande São Paulo, considerada como interior da Grande São Paulo, uma cidade pequena. Mas pertence à região metropolitana, Pertence né? à região metropolitana. Lá tem Paranapiacaba, dentro do grande ABC. Dentro do ABC, mas está colado praticamente de São Paulo, e tem um atrativo turístico forte ali, que é Paranapiacaba. Exatamente. A gente está ali, estava, né? Não moro mais lá, mas também na região caminho para a praia também. Então, uma cidade muito gostosa que eu tenho muito carinho. Então, até acho que uns 15 anos morei lá. Depois me mudei para Santo André. E acho que a minha história dentro da hotelaria, ela começa quando eu faço um intercâmbio na Alemanha. Eu tinha 16 anos. Fui fazer um intercâmbio cultural lá, fiquei 1 ano. Que cidade? E fiquei em Kassel, uma cidade bem no meio da Alemanha, perto de Frankfurt, dentro do estado de Hessen. E aí, enfim, eu sempre, na época, eu era louca por inglês. Eu fiz muito tempo aula de inglês, gostava de inglês, e eu queria uma profissão que pudesse usar o inglês. Mas eu não tinha muita certeza do que era. Eu cheguei a pensar em ser tradutora, mas eu não gostava da ideia de repente você ser tradutora, ficar no escritório fechado, só fazendo tradução. Eu gostava do contato com as pessoas, enfim. E aí, por que eu falo que começa nesse intercâmbio? Porque lá eu encontrei um senhor, alguém que passou, assim, nem sei quem que ele era amigo de alguém que eu estava na época, e eu lembro que eu não fui com a cara dele.
Mas ele me falou assim, você devia trabalhar em hotel, por causa, você fala inglês, fala o português, agora o alemão, então você consegue se comunicar bem com todos. E aí foi quando eu pensei, nossa, eu nunca tinha pensado em hotel. Então, alguém que passou assim, jogou e foi, né? E na época eu pensei, nada a ver, né? O que tem a ver falar e trabalhar em hotel? Mas abriu essa possibilidade. E aí, quando eu voltei, conversei com os meus pais, falei assim, um senhor falou sobre trabalhar em hotel e tudo mais. E aí, o que acontece? Meus pais têm um grande amigo que é diretor de cruzeiros. E que também lá de Ribeirão Pires, um caso de sucesso, assim, de uma cidade pequena. Sim. Era filho dos padrinhos de casamento dos meus pais e tudo mais. E aí eles viram que tinha uma relação com isso, então eles super apoiaram, e aí foi assim que começou a possibilidade de estudar hotelaria. Então eu sou formada em gestão de operações hoteleiras, veio muito disso. Mas quando eu começo a pensar na minha infância, eu tenho algumas lembranças assim, muito específicas. Meus pais viajavam bastante, então a gente ia junto para alguns hotéis, enfim. E eu lembro que eu brincava com a minha irmã de hotel. Um negócio muito louco, assim. Então, era assim, tava na cozinha, uma era que servia, a outra era hóspede. Aí depois invertia. Então, acho que tava já desde pequena para ser, sabe? Já tava no inconsciente ali. Tava. Legal. E foi assim que eu entrei na hotelaria. Uhum. Que bacana. Você sabe, desculpa interromper, mas assim, eu sou espiritualista, sempre tenho orgulho de falar isso. E a gente programa a nossa vida, né? Uhum. Quando a gente encarna, a gente programa o que vai fazer, algumas possibilidades, né? Inclusive de entrada e de saída também. Então, e isso se manifesta muito na infância, né? Uhum. Então, bacana isso, muito legal. Legal. Não, e a minha curiosidade por que especificamente a Alemanha? Por algum parentesco, amiga, indicação, enfim? Então, não, na verdade, assim, a ideia inicial não era a Alemanha. Tá. Eu fui pelo um programa do Rotary, e aí a gente fazia um processo seletivo para, vamos supor, tinha um leque de opções de lugares para ir, e conforme a sua colocação, você poderia escolher tudo que tinha ou o que sobrava, né? E na época eu peguei a 3ª colocação, muito bom, e eu escolhi, na verdade, a Holanda, porque eu queria um lugar diferente, assim, uma língua diferente. A minha ideia não era, eu vou aprender uma língua que eu vou usar, mas viver uma cultura, aprender algo que normalmente a gente não aprenderia. E aconteceu que a pessoa que era responsável por receber a minha ficha para ir para lá na época, acho que adoeceu, aconteceu alguma coisa e se perdeu minha ficha. E aí meu pai ficou louco, Davi, como assim? Minha filha foi super bem na colocação, não vai? E aí conseguiram encaixar a Alemanha. Eu falei, não, bora e vai. Então foi meio que acaso, assim. Legal. Mas acho que era para ser, o né? universo Era trabalhando, né? Só doente pegar a ficha para ela ir para lá, né? E amei, assim, foi muito, uma cultura muito diferente. E, inclusive, foi nessa experiência também que eu comecei a enxergar as diferenças das pessoas, das culturas, e me abrir mais a minha mente, assim, para esse mundo de diversidade, assim. Sim. Você ficou 2 anos, então? Um ano. Fiquei um tá. ano. Depois de um tempo eu voltei, a ideia era eu ficar mais, mas eu não consegui o visto. É bem difícil conseguir um visto longo, né? Então acabei ficando os 3 meses que é do visto de turista e depois voltei. Legal. Die sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen, ja. Que legal, só falo isso também. Eu só fico no Guten Morgen. Guten Morgen. Já tá bom, já dá para ser educado. Já dá para ser educado, já deu um sorriso ali, uma empatia, né? E como é que é o povo na Alemanha, assim, como você viveu? Porque a gente, quando viaja, você tem pouco contato, mas o ano, assim, que você passou, como é que é o alemão, o povo alemão? O alemão é uma cultura bem diferente da nossa, eles são muito regrados. A gente é bagunceiro, né? A gente é conhecido por chegar lá e fazer bagunça, não seguir horário. Lá é tudo muito certinho. Por isso que eles assim. gostam de vir para cá tanto. O momento de saída. Descontrair. Mas extremamente educados, muito
é difícil você ver alguém desrespeitando alguém. Eles respeitam muito a história passada da Alemanha e se envergonham disso também. E, enfim, mas eles têm uma comunidade mais fechada, assim, é muito difícil você chegar e conseguir, né, que nem brasileiro, que qualquer um vem, já é amigo, uma conversa já Ué, vira amigo. Vamos lá em casa, Mas tomar depois um que você, negócio. depois que você conquista, isso eles são fechados contigo e não larga mais. Mas uma das coisas assim, que eu falei de choque cultural e tudo mais que eu passei é exatamente por isso, que a gente brasileiro, a gente dá um jeitinho para tudo, né? E coisas que às vezes a gente nem percebe que a gente faz e lá ficava muito evidente para mim. Então, vou dar alguns exemplos, né? Legal. Eu lembro que a gente... bom, na época eu tinha 16 anos, né? Eu era uma menina de tudo. Mas a gente foi num churrasco na casa de uma família que estava recebendo um argentino, e o argentino se aproxima muito mais da nossa cultura, né? Sim. Sim, claro. E aí eu lembro que ele estava reclamando comigo porque a família achou ruim, porque ele pegou talheres diferentes para servir o churrasco e tinha que ser tudo certinho. A gente não, né? O que tiver aí pega, vamos lá, bora comer e tá tudo certo. Pega a carne com a colher. E ele indignado, assim, nossa, ficaram bravos comigo por causa disso. Caramba. E aí eu lembro também uma vez, eu também na família quis ajudar a preparar o almoço e eu cortei o tomate, eu nem lembro como que eu cortei, enfim, mas era do jeito diferente. E aí o menino que era da família ficou meio assim de comer o tomate que estava cortado do jeito diferente. Então, são coisas pequenas. Resumindo, o alemão, todos os alemães têm toque. Tem toque, é isso. É isso. Mais ou menos legal. isso, Mas isso abriu minha cabeça, que aí eu comecei a perceber, eu falei assim, tá bom, da mesma maneira que eles têm as manias deles, a gente tem as nossas, e às vezes a gente olha com um olhar meio torto para algumas coisas que para eles são normais. E aí, né, também convivi com outras nacionalidades lá por conta do programa de intercâmbio. E aí eu acho que eu voltei outra, assim, sabe? Acho que Com abriu a certeza, minha com mente, assim, certeza. para as diferenças do mundo, das pessoas, das casas, porque eu morei em casas diferentes também, de entender o que é cultura da Alemanha, o que é cultura familiar, e foi muito bom, assim, muito... E isso para a hotelaria agregou também bastante, né? Com certeza. Não, isso é fantástico. E você é algo, né? Viajar e conhecer outras culturas te cria uma bagagem tão importante, Sim. né? E um respeito também que se adquire em saber que aquele povo é assim, pô, e vamos respeitar e vamos seguindo, né? Vamos conciliando. É muito legal. Eu já falei pro meu filho que o meu caçula tem 22, falei, cara, pega a mochila, vai embora, bicho, vai para a Europa, vai conhecer os outros mundos, tal. Mas essa geração de hoje né? Não quer, É né? a geração do quarto, Só conhece né? pelo virtual, né? Mas eu falo, hoje eu percebo que essa diferença cultural não é nem só de Geração. países, né? É uma questão, às vezes você vai para um outro estado, já é outra coisa Sim. totalmente diferente, né? Sim. O lance do biscoito e da bolacha, vai além disso. Então, às vezes a gente que mora em São Paulo tem uma mania de achar que o que acontece em São Paulo é o Brasil, e não é, não tem nada a ver com o que é realmente o Brasil, né? A gente está numa cidade super desenvolvida, que é comparada com cidades do tal primeiro mundo, né? Uhum. Maior cidade das Américas. Exatamente. Então, o que a gente vive e tem de oportunidades aqui não se compara ao que tem no restante do Brasil. Então, só de viajar para outro estado, outras cidades menores, a gente já enriquece absurdo, assim, né? Fechou. Que legal. E aí você citou algumas vezes aí, né, a questão da família, né? Qual que é a importância da família para você dentro do que você é hoje, né? O como a Catu de hoje, né, tem muito do que foi essa história familiar aí. Sim, meus pais, eles são separados, mas a gente sempre se manteve numa união. Acho que uma coisa é o relacionamento entre eles como casal, outra coisa foi a nossa relação como família. Eu tive a sorte de ter um pai que não abandonou, que eu sei que é uma coisa que é muito comum hoje em dia. Meu pai é maravilhoso, uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Legal. Legal. Minha mãe também, uma mulher forte, guerreira.
E eu tenho também uma base muito forte dos meus avós, principalmente os avós maternos. Então, essa paixão por viajar, por conhecer, vem muito deles. Meus avós não falavam inglês e viajaram o mundo e conseguiam se comunicar não sei Que como. maravilha. E são um exemplo, assim, muito forte. E hoje eu tenho a minha família mesmo, né? Então, eu sou casada com uma mulher incrível, também mulher forte, opiniões fortes. E Trabalha na hotelaria também? não trabalho em hotel. Puxa, que sorte Não dela. trabalho em hotel. Não, quis ser diversa nisso também. Vamos diversificar. Ela é Brincadeira, representante brincadeira. comercial. Uhum. E eu tenho um enteado, filho dela, já vai fazer 15 anos. Que legal. É ele, um menino super do bem também. E agora ela tá grávida, então vai aumentar a nossa família. Que Em julho legal, nasce. parabéns. Obrigada, tô bem ansiosa. E a gente é isso, assim, é um pelo outro. E eu tenho também a consciência das oportunidades que eu tive, privilégios que eu tive por ter uma família com as condições que tinha. Acho que também a gente fala assim, tem que viajar, às vezes, né, a pessoa realmente não consegue, enfim. Exato. Mas quando a gente tem as oportunidades, a gente tem que agarrar também, né? Sim, sim. Então, Claro. eles sempre incentivaram muito a gente para fazer intercâmbio, para estudar, para conhecer o mundo e as pessoas. Então, acho que muito do que eu sou vem realmente dos meus pais, dos meus avós, Legal. enfim. Bacana. Que bom. E aprender, né? Que eu acho que também muito do que você tem narrado aqui, né, durante a entrevista pra gente, você sempre está aprendendo, né? Sim. Que eu acho que isso que é muito válido, né? Porque muitas vezes as pessoas também vão para outros lugares, vão para outras culturas e tal. É aquela coisa, muitas vezes, que eu implicava muito com a galera, né? O pessoal viaja para o exterior e vai comer num fast food. Ou vai no restaurante brasileiro. Ou vai no restaurante brasileiro. Você Não. não desfruta daquele aprendizado local, né? Ou da gastronomia, que agora foi um exemplo, mas até mesmo visitar um lugar turístico que seja muito característico, que não seja para turista mesmo. Acho que esses aprendizados são muito válidos. São. Né? Eu, quando eu vou viajar, eu gosto muito de viver a comunidade local, assim, sabe? Fugir do... Lógico que a gente tem que passar por uns turísticos que se a gente não for, não, né? Claro. Mas de ler a respeito do lugar, entender, tentar achar algo que ninguém foi e que normalmente quem é local que vai. Então, acho que isso faz parte também, assim, sabe? Sim. E isso vem também do que meus pais faziam com a gente, sabe? De, vamos fazer vamos viajar, não vamos só pegar um pacote fechado com os lugares fechadinhos, não, vamos para a gente conseguir explorar. E é muito gostoso, né? E sempre de forma autônoma, então, né? Porque ir com uma agência de viagem, algo assim, te limita muito, né? Não que a gente não tenha feito viagens com agência, que é gostoso também, você fica mais tranquilo, não tem preocupação, mas a gente tem um espírito mais explorador, assim mesmo. Então, a preferência nossa é de ir, pegar o carro e ir parando nos lugarzinhos, conhecendo. Já que a gente está falando de viagem, né? Quantos países vocês conhecem? Enfim, como é que foi? Nossa, como é que tá eu nunca fiz a conta, assim. Então é bastante. Mas assim, muitos do que eu conheço foi durante o intercâmbio mesmo, e tudo na Europa. Porque fiz um Eurotour, então passei por vários países na Europa. Confesso que eu gostaria de viajar mais, mas hoje em dia tá mais difícil, custoso, né? O dólar tá alto. E nas últimas viagens eu tenho explorado mais o Brasil mesmo. E gosto muito, sou muito fã do turismo nacional, muito fã. Mas eu conheço aí uns mais de 10, 15 países. Que legal. E no Brasil, o que você coloca assim no topo, nos top 5? Nordeste é incrível, né? Nordeste, para mim, não tem como ir e não gostar. Sim. Só se eu for muito rancoroso, muito de mal com a vida. Mas tem uma cidade que eu e a minha esposa, a gente tem um lance, acho que é espiritual, que é Paraty. A gente ama ir para Paraty, toda oportunidade que dá, a gente gosta de ir para Paraty. Paraty é muito bucólico, gostoso né? demais, gostoso demais. Aquela natureza toda. E a última viagem que a gente fez foi para Minas, então conhecendo um pouquinho também de Ouro Preto, Tiradentes, toda essa parte histórica.
Mas eu topo tudo, assim, antes você fala, vamos viajar, eu falo, vamos, bora. Ela também gosta de viajar. Também gosto, também Aí, gosto. aí é maravilhoso. É. E voltando um pouco só no Brasil, no tema do Brasil, o Brasil é um país que é turístico de norte a sul, leste a oeste. Eu acho que é o país mais turístico. Aí pode ser Estados Unidos também, pelo tamanho e tudo mais. Mas o Brasil tem tudo, né? Tem uma diversidade tem uma absurda. diversidade. Já foi para os Lençóis Maranhenses? Não fui, mas está na Então, lista. por favor, esse é o meu número 1 da lista. Número na 1, é o lista. lugar mais bonito que eu fui na minha vida. Então, indico aí para vocês que não conhecem, programem e vão, porque a hora que você sobe a duna e você vê aquela imensidão de dunas e lagoas, tu fica emocionado. Você chora mesmo, porque Tá é anotado. tão bonito. Quem tão sabe bonito. na próxima. Tá na lista. E voltando um pouco para nosso dia a dia, né? Você é a líder do comitê LGBT da Accor, né? Tá ali na liderança, enfim, dessa pauta e tal. Fala pra gente como é que tem sido, né, essa pauta lá na Accor, das questões de diversidade, enfim, porque a gente sabe que a gente vê as ações acontecendo hoje no setor, na hotelaria, mas ainda não com a dimensão que a gente gostaria que tivesse. Mas a Accor tem conseguido, ano após ano, ir evoluindo dentro dessas pautas, né? Sim, a Accor, ela acredito que é pioneira realmente nesse sentido de colocar políticas e assinar compromissos, acho que isso que é o mais importante, direcionado à população LGBT, além das outras questões de gênero, raça, enfim. Mas vou falar sobre o que eu tenho mais proximidade, que é o Comitê LGBT. Nós assinamos os 10 compromissos do Fórum de Empresas e Direitos LGBT. Então, a gente costuma falar que essa questão ela está dentro do DNA da Accor. Então, se você tira, deixa de existir a Accor, né? Nós temos o entendimento que a nossa equipe ela é composta por pessoas diversas e dentro dessa diversidade a gente tem muitas pessoas que são da comunidade LGBT+, os nossos hóspedes também. Então, não tem como a gente não abraçar, não existe uma possibilidade da gente não pensar nisso. Óbvio que a gente tem muitos desafios ainda a serem percorridos, principalmente um dos temas que agora a gente está bem focado e bem em alta dentro do comitê, que é da população trans, que a gente sabe que é uma população que precisa de um pouco mais ou muito mais atenção. Sim. A gente vê que já tem alguns hotéis que têm contratado, mas eu falo muito que vai além da contratação, do acolhimento, do treinamento, manutenção. Então, às vezes a gente consegue contratar, mas não consegue reter. E uma coisa que eu falo bastante, né? Os hotéis, eles são reflexos da sociedade. Então, isso não significa que a gente não vai encontrar preconceito dentro do hotel simplesmente porque a gente assinou um compromisso e tem uma política. Exato. Mas os compromissos e as políticas que a gente tem dão a segurança que se acontecer um caso de preconceito, de LGBTfobia, de transfobia, as medidas serão tomadas e haverá consequências para isso, né? Assim como existe uma política de não ter atraso, de não ter roubo, de não ter... Claro. É a mesma situação. É uma situação grave que vai ser tomada uma medida. Então, isso me dá uma segurança até de assumir essa posição como embaixadora do comitê, porque eu sei que eu não estou colocando ali a minha imagem e a minha história como pessoa à toa. Então, dá muito orgulho de tudo que a Accor vem fazendo. A gente tem hoje uma gestora de diversidade na Accor que é maravilhosa, que eu sou fã, eu sempre falo. Pode fazer o jabá aí, não tem problema. A Laís, Maravilhosa. maravilhosa. E, inclusive, tem que chamar ela para conversar. Tá na lista. E isso dá para a gente um calor no coração mesmo, assim, da gente seguir as ações. A gente sabe que nem sempre é fácil a gente tratar todos os temas, porque existem muitos temas dentro da nossa comunidade que ainda a gente precisa de um apoio também
dos nossos políticos, precisa de gestão pública também para a gente tratar, mas como empresa também a gente tem essa responsabilidade de dar esse passo antes, né? E a Cor vem fazendo isso, dá muito orgulho mesmo. Isso é além da parada, né? Sim. Porque eu acho que ficou durante um estigma muito grande, né, do capitalismo, que aí quando chega o mês da parada, né, que é julho, né? É junho. Junho. Que é junho, aí é aquela enxurrada de investimento, de falar, de investimento que eu falo de marketing, Sim. de dizer que é aliado, enfim, mas aí depois que a parada passa, acaba, né? E o que eu vejo de bacana que vocês têm feito é que são ações durante o ano todo, né? Há quanto tempo a Cor? Quando foi a implementação desse processo na Cor? Você lembra? A gente assinou os compromissos em 2017. É recente. Mas é recente, mas já existiam ações antes disso. Então ali foi como uma formalização de que realmente era algo sério, assim, né? E é legal dizer que o Brasil foi o pioneiro realmente nessas questões de falar que a gente precisa de um comitê, precisa estabelecer políticas, e começou no Brasil. Então, Legal. isso é bem legal. Que bacana. Assim, Eu tive bem um legal. gerente que falava assim para o pessoal, foi até aqui, inclusive aqui nesse hotel. Ele falava assim, pessoal, vocês têm que sair do pântano. Ficar no pântano, olhando o cabelo, falando do cabelo, da roupa, da bunda da pessoa e não sei o quê. Pô, vamos estudar, vamos elevar esse nível e vamos parar de ficar olhando essas coisas que não levam a nada, é tempo perdido. Então é verdade, cada um tem o seu propósito, a gente tem que saber olhar para dentro do coração de cada um e saber que pessoa é essa, ela é do bem, então, pô, vamos aqui, vamos abraçar. Se não é do bem, vamos tentar ensinar a ser do bem, né? Então é isso que a gente tem que fazer, né? Não, isso eu acho que a hotelaria ela teve uma evolução muito grande nesses últimos anos, né? A hotelaria sempre, mas não mais, foi muito quadrada, né? Então era o cabelinho que não podia estar fora do lugar, era uniforme certinho, a unha tinha que ser sem cor ou neutra. Hoje a gente vê pessoas diversas e como é bonito chegar no hotel e ver isso, né? Muito legal. Tinha coisas absurdas, assim, eu falo até na Cor mesmo, quando eu cheguei, de pessoas que tinham um cabelo afro ter que alisar um cabelo para botar dentro de uma touca, sabe? Então hoje não, hoje você vê as pessoas felizes trabalhando com seus cabelos maravilhosos. Suas tatuagens, piercings, exatamente. Eu lembro eu mesma, assim, quando comecei, teve uma época que eu quis pintar o cabelo de vermelho, eu tinha que pedir permissão para pintar o cabelo de vermelho, sabe? Nossa. E hoje não, né? Não é nem... Que hoje tem rosa, exatamente, azul, exatamente. Enfim, tá tudo certo. E até para fazer tatuagem, posso fazer uma tatuagem? Hoje não, hoje já é... Mas eu acho que isso no mundo em geral, né? Mas acho que dentro da hotelaria, a gente era muito mais... e eu falo até pela faculdade que eu fiz, assim, era muito tradicionalzinho, assim. Até quando falava de hotel de luxo. E já existiam os hotéis econômicos já há muito tempo, e não falava de hotelaria econômica. Então, acho que a gente está numa constante evolução, tem muita coisa para melhorar, mas a gente tem que celebrar também o que a gente já conquistou. Claro. E aí eu vou fazer agora uma pergunta polêmica, que é o seguinte. Você gosta, né? Eu gosto. Tem muito... Quando a gente pensa além a Cor, a gente praticamente não encontra essas iniciativas. E muitas vezes quando eu, né, que trabalho diretamente com diversidade e inclusão atualmente, no turismo, né, tem uma empresa que é focada nisso, muitas vezes quando a gente vai conversar com gestores de outras empresas, redes e tal, as pessoas falam, não precisa. Hoje já está todo mundo aceitando já está tudo bem, a hotelaria por si só já é diversa. É isso, é esse cenário mesmo? Porque pelo que o pessoal está falando, não precisa. Não é, definitivamente não é. Até nas empresas, e aí falando não só de hotelaria, né? Não só da Cor, enfim, até empresas que têm os programas de diversidade, a gente vê que tem um longo trabalho ainda a ser feito, né? E aí pensando no cenário político que a gente está,
coisas que conquistamos não estão garantidas. É isso que a gente precisa entender. Então, a luta é uma luta eterna. Eterna. E Porque... temos aí o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos com E a gente todos os não precisa nem processos para os que o- Estados Unidos, a gente fala da questão do casamento homoafetivo. O ano passado estava sendo discutido isso, porque ainda não é lei. Não é lei, não é garantido. Então, até eu e a minha esposa, a gente casou, não que a gente não quisesse casar, mas a gente já entendia que a gente tinha uma união estável, mas a gente casou para garantir ali, esse Ter ano as a gente ainda garantias. tem o direito, vamos lá, vamos formalizar. Mas a gente já morava junto, já tem apartamento junto, tudo já existia, assim, na prática já existia, né? Mas não está garantido. Então, esses retrocessos que a gente tem que ficar atento, porque se a gente relaxa, é o caminho que esse pessoal encontra para entrar, né? E hoje ainda vocês enfrentam questões assim de preconceito? Você sente isso ainda? Olha, eu vou falar que eu me faço de sonsa às vezes, porque se a gente for ficar se irritando com cada microagressão que a gente tem, a gente fica doido, né? Vai entrando em estado de depressão. Então acontece. Acontece, sim. Desde consultas médicas, que a gente ouve coisas que, meu Deus do céu, até no dia a dia, olhares, enfim. Mas acontece, assim, não... quem fala que não tem preconceito no Brasil não enxerga as coisas além do seu próprio umbigo, assim, sabe? Sim. Tá num privilégio absurdo ou numa ignorância, assim, porque o que a gente vê por aí não é um mundo de rosas que falam. Então, a gente tem que estar sempre, temos que estar atentos e fortes aí, porque Eu participei de um evento ano passado que foi sobre diversidade, que aí o Ricardo da Câmara LGBT está apresentando os dados dos viajantes, né? Enfim. E é muito impactante que, assim, somos um país que evoluiu muito para receber turistas LGBT, somos um país que as pessoas mais gostam do público LGBT, gosta de estar, de visitar e tal, enfim. Mas aí tem um item lá, que era o item, assim, o setor, né, a hotelaria e tal. Quanto que esse público considera os hotéis preparados para receber o público? E o índice era 16%. Assim, então, assim, é muito, muito maluco, porque temos um potencial enorme para as pessoas de LGBT que querem estar aqui, que querem visitar, que querem viajar, que querem estar praticando o turismo, mas é quando a gente vê no preparo ali e tal, ainda é muito pequeno, E né? você vê como isso é absurdo, né? Porque para você receber uma pessoa LGBT, não tem grandes mudanças que você precisa fazer, a não ser de atitude. Exato. É óbvio que a gente não está falando de outras questões, porque a gente tem pessoas LGBTs que são PCDs também, que aí, ó, né, vai sobressaindo isso, mas no geral, não tem nada que precisa ser feito assim. Tem que só abrir a cabeça para as coisas que são básicas, né? Eu posso dar um exemplo, por exemplo, hotelaria de luxo. Você vai colocar lá os dois chinelinhos que coloca no quarto, não vai colocar um 35 e um 42, assumindo que vão ser um homem ou uma mulher. Se a pessoa quer um casal de Verdade. duas mulheres e está pagando por um serviço de luxo, ela quer receber os amenities de luxo de acordo com elas, né? Então, são coisas pequenas, é só prestar atenção, só abrir os olhos que a gente faz acontecer. Indo na mesma linha, mas diferente, é o chocolatinho que se coloca, né? Hoje, com tanta gente que tem restrição alimentar, Exatamente. como é que você coloca, então, chocolate se você não sabe se aquela pessoa pode ou não comer? Então, sabe, por que não coloca esse procedimento já na reserva, antes do hóspede chegar, já consulta ele, dá uma olhada com mais carinho, né? E já se prepara melhor, né? Não, e eu vejo às vezes relatos de pessoas que receberam um questionário e ainda assim não tiveram Isso as é que coisas é o pior. atendidas, sabe? Então é algo que é absurdo, E né? acontece, E né? acontece. Isso que é o às vezes é o difícil, né? Por isso que eu falei assim, a gente fica muito feliz pela Accor, que é a maior, Uhum. né? Em números, em abrangência, enfim.
mas tem toda uma outra hospitalidade além da Accor, principalmente no Brasil, Opa, que claro. precisa Sim. também pensar nessa pauta de uma maneira mais efetiva, né? Porque é aquilo que eu falo, assim, não precisa, porque não acontece. E, assim, eu tenho relatos de pessoas LGBT que muitas vezes chegam no hotel, a reserva tá para casal, elas vão chegar no quarto, Tá, tanto... duas camas de solteiro. Duas camas, Ou pior ainda, na recepção perguntar para o casal, vocês querem, olha, a gente reservou uma cama de casal, vocês querem que troque? Exatamente. É isso. Exatamente. E a gente viu agora recente nas eleições, né, que tá aí, aconteceu essa questão do presidente Trump assumir, enfim, e que uma onda de empresas começaram a diminuir ou até mesmo cortar essas pautas de diversidade. Isso já vinha acontecendo até antes Já vinha dele acontecendo assumir. até antes e meio que deu uma... Isso. Preocupa vocês lá na Accor, enfim, você que está aqui como líder e tal, ou não? Isso só faz reafirmar o compromisso que se tem dentro dessa questão política que está acontecendo, né, principalmente no mundo. Eu entendo que dizer que não preocupa é muito forte, né? Porque óbvio que preocupa, né? A gente está falando de um país extremamente forte, com empresários bilionários, e isso exerce uma influência. Seria ignorância minha dizer que não, tá tudo bem, a gente tem as nossas políticas e estamos seguros. Vai existir uma pressão, isso é óbvio. Mas a sinalização da Accor e principalmente a Accor é uma empresa europeia, e também do que vem acontecendo na Europa em si, é que a gente mantém todos os programas, continuar divulgando dentro e fora, então traz uma certa segurança para mim, aí falando como pessoa física e não falando pela Accor, traz uma certa segurança. Mas, gente, é o que eu falei, são ondas de retrocesso que eu tenho a confiança de que a Accor vai lutar muito para seguir, mas a gente tem que observar. Tem que observar. A gente não pode falar assim, é um doido que está lá, não vai acontecer nada. Não, tem que observar. Tem que esperar e ver como é que se porque eu acho que as manifestações cada comunidade tem que se manifestar e exigir, e continuar exigindo e o respeito, porque isso é respeito. Então, é uma questão que eu acredito que vai diminuir. Isso é um fogo de palha, ele chegou lá e assinou um monte de decretos ali, como se fosse né? Isso foi teatral, né? Teatral. Pior são alguns personagens ali que fizeram algumas menções que realmente são complicadas, e infelizmente eu vejo como um retrocesso, né? Nós tivemos aqui uma experiência também que em alguns pontos retrocedeu nesse sentido, mas passou, não sei como é que está. Mas volta-se naquele ponto que você colocou tão bem, né? A hipocrisia das pessoas, né? Então, e é preciso aflorar essas questões, porque se elas ficam escondidas, a gente não consegue vir com a vassoura e limpar, né? Então, é bom que aflore e a gente saiba que aquele lá não pensa do meu jeito, aquele lá pensa, para a gente poder realmente ter o nosso papel e o nosso lugar na sociedade, né? E ter o respeito de todos. Eu vejo que a gente teve no Brasil uma polarização muito forte, né, nas últimas duas eleições. E o lado positivo, se é que há um lado positivo disso, eu acho que as pessoas começaram a olhar mais atentas para a política, né? A gente tem uma cultura no Brasil de, eu não gosto de política, não vou falar de política, não se pode falar de política, principalmente em ambientes corporativos. Não, política é um assunto proibido. Não tem que ser, não tem que ser. São as políticas públicas que ajudam na questão de impostos dentro da hotelaria. Então, a gente teve benefícios fiscais aí pós-pandemia por conta de política. Exato. Então, se a gente não está atento, então quer dizer que eu posso falar de política para falar de um imposto que beneficia o setor, mas eu não posso falar de política quando eu vou falar algo sobre pessoas LGBTs. Então, isso é uma hipocrisia. Exatamente. Então, a gente tem que ter a responsabilidade e o bom senso também
de trazer esse tema para as nossas equipes. E aí aqui eu não estou falando assim, você tem que votar em tal. Não, estuda os candidatos, vê o que cada um está propondo. Em épocas de eleições, eu costumo pegar no pé da equipe e falar assim, vocês estão acompanhando? Vocês estão vendo? Vocês estão... Você leu a proposta de cada candidato? Está tranquilo em relação a isso? E é esse o caminho, né? Da educação, alguns lados políticos defendem que alguns temas não sejam tratados dentro da escola. Isso é um absurdo, porque a pessoa tem que se educar. E se dentro da escola ela aprender e falar, não concordo, nem isso que eu quero, então esse é o caminho, sabe? Mas tem que ter essa educação e esse senso crítico individual de cada um. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, educação, né? Que eu acho que a educação, ela é super importante. É a base, né, do conhecimento, né? As pessoas terem um conhecimento. Que é como você falou, não é pro A ou pro B. Não tá falando direcionado, ó, faz isso ou faz aquilo. Mas não, conheça, estuda, entenda o que é seu direito como cidadão, o que você precisa, enfim, para fazer essa escolha e tal, que eu acho que muda tudo no dia a dia, né? Então, como gestor, eu acho que é um papel bem bacana nesse sentido. Um grande retrocesso também é essa questão das fake news, né? Porque eu escuto muita gente falar que, porque ensinam não sei o que para criança de 6 anos, mostrando ali não sei o que. E não é verdade. Você tem que ir a fundo, e só porque se eu falar que o Uber gosta de jogar sinuca e ele é um jogador terrível, vocês vão acreditar que eu falei. Mas vai pesquisar se ele realmente faz isso. Exatamente. Né? Então, a pessoa chega e fala uma coisa, todo mundo acredita e já vai na onda. Isso não dá para entender isso. Isso eu não consigo entender, como que as pessoas assumem algo, entendem, escutam e assumem aquilo como uma verdade. Não, e isso é o que mais preocupa, principalmente nessa questão agora do Trump e as pessoas que estão apoiando ele, que são pessoas que são donas dessas redes sociais, né? Então, a luta é grande, principalmente por conta disso. Né, o que a gente está vendo de fake news sendo espalhadas, e aí dos dois lados, não vou falar que é só de um lado, mas agora o lado com as visões de Trump vão ganhar mais apoio financeiro e mais impulsionamento do que já era antes. E como está tecnológica essa questão da fake news, né? Sim. Então, hoje você vê, antes fala assim, se não tiver um vídeo, eu não acredito. Agora tem um vídeo que não é verdadeiro. Então, o que é falso, o que é verdadeiro, o que é muito difícil. É muito difícil. Eu, assim, das redes sociais, eu já deixei o Facebook há anos que eu não entro no Facebook, não publico nada, ele está lá, nem consigo acessar mais. O Instagram também está indo por um caminho... a única rede social que eu vejo que ainda tem um pouco de informação tal, é o LinkedIn, que é uma rede que é corporativa, mas pelo menos ali você não tem tanta enxurrada de coisas que você não sabe se é verdade ou não. Né? E para gerir a equipe também, né? Porque a gente está falando da hospitalidade, a hospitalidade ela tem tudo a ver com essa questão de manter a equipe com a essência da hospitalidade, né? Sim. Que é cuidar bem, receber bem, estar bem nesse sentido, né? Para você também deve tá sendo desafiador. Tá sendo bem desafiador, mas eu tenho a vantagem de gostar de pessoas. Então, eu procuro entender cada membro da equipe, suas particularidades, manter um diálogo aberto, isso acho que é o caminho. Acho que quando a gente deixa o clima dos bastidores num clima de acolhimento, a tendência é que para fora isso também aconteça, né? Não é uma garantia, mas é uma tendência. Então, acho que a gente tem um grande desafio geracional que a gente vem sofrendo bastante. Eu falo assim, até por mim, que nasci nos anos 80, a gente pegou aí uma grande transformação de uma era não digital para digital e agora 100% digital, vamos dizer assim. A gente pegou desde a fita cassete agora até o streaming. Então, a gente reserva por fax. E acho que a gente tem a questão da gente conviver com essas diferenças. A gente consegue enxergar, né, o que era antes, o que é agora. A anterior
tem um choque muito grande com o que a gente tem dessa turminha nova que está nos hotéis, e a gente fica ali tentando juntar as duas e organizar a bagunça, né? Mas a gente precisa também evoluir, o mundo evoluiu, precisa ter, entender quais são as necessidades dessa galera. Acho que uma questão forte dentro da hotelaria é a gente repensar as escalas. Então é algo que a gente precisa falar e precisa repensar, porque hoje ninguém está disposto a colocar o trabalho como a principal questão da vida. Vocês têm, né? vocês têm estudos lá nessa A gente está mudança? trabalhando bem forte na questão de escalas. Alguns hotéis já estão trabalhando com escalas diferenciadas, mas existe um grande também trabalho da gente conseguir apoio dos investidores, porque vai gerar algum custo a Sim, vai mais. ter que colocar a mão no bolso. Mas não tem jeito. eu entendo que é um investimento que vai ser aproveitado, sabe? Porque a rotatividade está muito grande. Isso é custo também. Tem um custo. ROI aí, né? Tem. Eu gostei muito da fala do Rafael Martini, você que não assistiu, assista, que ele fala assim, se ele quer trabalhar 6x1, beleza. Ele quer trabalhar 5x2, tudo bem. Então, adequar isso, deixar que a legislação possa permitir que haja essa diversidade também na escolha de quanto que você quer trabalhar por semana, Uhum. né? E contar com aquilo dentro do hotel, se caso seja possível, né? Uhum. Então, acho que a gente tem que abrir um pouco mais o leque, entender cada um dos colaboradores e criar ali um conjunto que a gente consiga ir para frente, né? A 5x2 é viável? Com certeza. É. Com certeza. Não. Tenho dúvida de que óbvio, vai E precisar. para você, essa pergunta é bem válida, porque a gente está falando de hotelaria De hotelaria econômica. econômica, um hotel que eu trabalho com uma equipe bem reduzida, mas eu vou te falar que o que eu vejo assim que já está acontecendo é muitos atestados. Então, a gente já tem o desfalque da equipe por conta disso. Uhum. Então, na hora que a gente colocar um 5x2, eu Você cria um entendo e atrativo. acredito que isso diminui. que diminua. É só você perguntar para todo mundo que saiu do 6x1 e foi para o 5x2, se voltaria para o 6x1. Ninguém volta, porque não é legal, não é gostoso. No seu dia de folga, você ter que fazer o trabalho de casa, porque tem que fazer. Então, é o que a gente vem batalhando. Eu acho que é uma discussão que precisa estar na mesa, precisamos conversar, mas eu tenho certeza de que é viável, certeza. E é o que eu falo muito assim para os gestores, né? Que eu debato muito com os gestores. Se você colocar na ponta do lápis o prejuízo da rotatividade, porque contratar e demitir, né? Ou as pessoas Tem que um pedem custo. demissão, é caríssimo, caro. né? Caro. E aí você está sempre nesse círculo assim, e a conta não fecha. Então, como você bem disse, é muito melhor pensar em investir num 5x2 para diminuir a rotatividade do que continuar como está, né? Não, sem dúvidas, sem dúvidas. E aí tem outras questões também. Acho que o plano de saúde aumenta porque se utiliza muito o plano de saúde de forma não planejada, né? Uhum. A gente vê que a grande parte dos atestados é no pronto atendimento, que é um dos mais caros, que é o Sim. que encarece também os planos. Então, acho que a gente tem que pensar, além do valor, Financeiro. não digo financeiro por si só, mas além eu vou ter X custos com essa contratação a mais. Mas o que isso implica de redução de custos de outras partes? Então, acho que é uma discussão válida, uma discussão que eu acho que é urgente, porque a gente está sofrendo muito. Acho que as pessoas que ainda estão dispostas estão também a ponto de o burnout, muita coisa que está acontecendo. Mas eu tenho esperança que em breve a gente consiga alguma coisa. Aí o Peter não vai mensalmente ficar publicando sobre apagão de mão de obra, né? Exatamente. Não, a gente tá, mas sabe que eu tive uma ideia, você fala essa questão do médico e tal, né? Eu adoro polemizar, mas enfim, por que as redes não têm uma equipe de médicos, 1 ou 2 médicos, com um enfermeiro no seu corporativo? Então, se o teu recepcionista ficou ruim, vai até o médico ou cria-se uma outra forma e o médico é interno.
é uma possibilidade? Pode ser. Alguém já pensou nisso? Não, então é uma ideia que, não estou falando para implementar, mas para analisar e ver se isso é viável, né, também, porque aí você dá uma segurança até melhor para o teu próprio trabalhador, teu colaborador, e você começa a saber realmente se aquele funcionário foi no médico É que a ou gente não não foi, né? consegue limitar a um único atendimento, né? Acho que é muito difícil a gente conseguir isso. E nem sei se é saudável também, pensando. Porque, ok, pensando na Cora, eu acho que talvez não teria má fé dentro desse profissional, mas quando a gente pensa isso em outras empresas, qual é o direcionamento que esse profissional vai Vai ter, receber. enfim. Não, mas aí Acho que você em tem questões que... trabalhistas é um pouquinho complicado. Mas a gente tem sim um médico do trabalho que de repente a gente consegue direcionar para ter uma segunda opinião, isso já existe, né? Mas nada impede, por exemplo, eu tenho um plano e o colaborador querer passar no SUS. Então isso é. E é de direito também, né? Acho que Uma não é essa. independência, né? Eu acho sim que tem má fé em utilização de alguns atestados, mas tem uns também porque a pessoa está Esgotado. esgotada e Tá está com... mentalmente cansada e isso vai gerando diversas coisas, né? É. A gente vê essa geração com muita síndrome do pânico, coisas que estão, depressão. Então a gente tem que ter esse olhar atento também para isso e não achar que muita gente fala, é frescura. Não. A gente Se é tá, uma frescura Não, generalizada, né? a gente está quase no final, mas tem mais um ponto aí que eu vejo dentro disso que a gente está falando. Eu ainda vejo muito pouco a gente falar na hotelaria sobre saúde mental. Muito pouco. Assim, são raríssimos, às vezes, que a gente está vendo em eventos, eu não me lembro. Se teve algum evento recente da hotelaria que falou verdade. sobre saúde mental, sobre burnout, eu não me recordo. E as empresas, eu sei que vocês têm lá, que eu acompanho alguma outra coisa, e eu acho que seria muito importante a gente ter mais isso, né? De falar de saúde mental, do bem-estar, de como estão, enfim, desse acompanhamento psicológico mesmo, de colaboradores que atuam no setor, né? Nós falamos no Hotel Trends SG, que foi um evento que nós fizemos ano passado, e no bloco ali nesse assunto se falou um pouquinho. Legal. E algumas redes já têm aí trabalhado, hotéis independentes ou redes pequenas têm trabalhado nesse sentido. Porque... Se eu não me engano, a Rede Tauá está fazendo um trabalho Legal. nesse sentido. Aí eu venho com o jabá da Cora. A Cora, ela sempre está um passo à frente nessa questão, né? Inclusive, agora a gente está tendo diversas ações do Janeiro Branco, que também trata as questões mentais. A gente tem benefícios para os colaboradores para atendimento psicológico. Legal. Então, e é algo que eu incentivo muito minha Sim. equipe. E aí essa que é a questão também, né? E eu acho que essa geração tem um ponto positivo, não um, né? Vários, mas um dos pontos positivos é que eles não têm o preconceito que pelo menos os meus pais, e eu vejo que pessoas da geração dos meus pais tinham, de achar que o atendimento psicológico é para quem tá doido. Sim, E não é. sim. Quem é sã que realmente vai e procura um acompanhamento, né? Então, e é o que eu falo para minha equipe. Eu faço terapia. Eu também. Então vão atrás, não é coisa de quem tá doido, que tem uns ainda que falam, né? Em toda Sim. avaliação eu falo assim, não, eu vejo que algumas questões são muito emocionais, muito veio de casa, alguns medos e aflições. Eu falo, procura a gente tem um benefício, procura o atendimento, porque vai ajudar, né? Então a gente a Cor, nesse sentido, tem trabalhado bastante com esses temas, graças a Deus. Terapia todo mundo tinha que fazer, né? Porque é tão Tem, bom, né? muito. Eu faço 2 tipos, um com analista e um na moto. Porque quando você sai, pega a moto, pega uma estrada, é uma terapia, assim, que as pessoas não entendem. Quem não pilota a moto não entende. Mas se você pilota uma moto e pega uma estrada sozinho, você e Deus e a natureza, é uma terapia. Meu pai é motociclista, então... Que legal. Pô, depois passa o harleiro. contato aí pra gente. Também sou, vamos andar junto, pô. Legal. E aí, como o Peter citou agora, e aí, o que é religião para Catu? O que ela significa? Qual a importância dela aí na sua vida, né? A minha relação com a religião, ela não é religiosa, né? Legal. Eu transitei por algumas religiões e aí a gente, como pessoa LGBT, a gente tem algumas questões que a gente se afasta da religião, né? E a Cibele
Se não assistiram, assistam, da Cibele Florencio também, que é maravilhoso. A Cibele ela deu uma resposta muito bacana sobre isso. A gente acaba se afastando, né? Eu cresci e estudei numa escola católica, mas nunca fui de frequentar realmente a igreja e nenhuma religião. Acho que eu sou, nesse sentido, pouco disciplinada, né? Jamais para fase adulta, eu frequentei algumas reuniões budistas e foi onde eu mais me senti acolhida e com vontade, mas eu não tenho a disciplina do budismo. Então, talvez isso também tenha me afastado um pouco. Mas hoje eu entendo, eu não estou dentro de nenhuma religião, mas eu entendo a importância da religião para as pessoas. E respeito as diversidades religiosas que a gente tem. Então, Isso é importante. então eu, ao mesmo tempo que não acredito em nada, acredito em tudo. Então, acho que esse que é a minha relação com a religião. Então, minha mãe é espírita, meu pai é católico, convivo com pessoas do candomblé, e acho que é lindo como a fé de cada um consegue transformar coisas bonitas. Óbvio que tem gente que utiliza a fé e a religião e distorcem isso para o mal, e aí é nesse momento que afasta algumas grupos de minoria assim, de poder e não de quantidade, né? Mas eu vejo também que a gente está com grandes líderes religiosos que vêm mudando o discurso, que vêm trazendo uma esperança para a gente também, né? A gente viu recente também nos Estados Unidos pedindo misericórdia para o presidente, para pensar nos refugiados, pensar nas pessoas LGBTs. Então, espero que essa mensagem se espalhe muito mais forte do que a mensagem de ódio. Então, hoje eu entendo que a minha religião é o amor, é olhar para o próximo com respeito, amor. É isso aí. E aí eu transito muito bem em quase todas as religiões, desde que elas me permitam entrar também, sabe? Sim. O que a gente precisa, na verdade, é o que o mestre nos ensinou, que é o amor. Sim. E se você tem amor, como é que você pode ter ódio? Né? E aí, se a gente transita pela história, como é que milhares de pessoas, no começo do 1100, 1050, 1100 e pouco, fizeram as cruzadas em nome de Cristo para ir lá e guerrear e matar. Uhum. Isso é contraditório ao extremo, né? Então a gente precisa ter um poder de pensar, né? E não de só ser um reacionário, né? Reagir em cima de algo. Não, você tem que ter uma ação, né? E nada que separa é bom, né? Uhum. Nada que faça com Exato. que eu não goste de Isso você, já acabou. que não goste dele, enfim, que por uma situação eu sou contra aquele outro ser humano, nada disso é bom, né? Então, eu também não consigo acreditar em uma religião que diz que eu não posso ter no meu próximo ali um amor, um respeito, um carinho, enfim. Então, acho que são essas mudanças. E a gente, da população, vê muito pais expulsando filhos de casa e colocando a religião ali no meio, e isso é um absurdo. Sim. Como é que um pai não aceita um filho e usa o nome de Deus para justificar isso? Então, que Deus esse, né? E o meu Deus não é assim. Então, isso me afasta de algumas ideologias religiosas, mas ao mesmo tempo estabelece eu com o meu Deus uma relação muito mais forte, sabe? É isso aí. Estamos chegando ao final, infelizmente, né? Passou rápido demais. O que você gostou, Catu? Muito bom. Podia ficar a tarde toda conversando. Toda, né? Acho que a gente vai estender isso aqui para umas 3 horas por pessoa, né? Horas, mas muito bom. Agradecemos muito a tua presença aqui. Te desejamos
muita felicidade, muito sucesso, muita saúde e que a gente se vê em breve aí também. Fazer uma visita lá para você. Por favor. Vamos lá, né? Vamos se convidar para o almoço já? Se convidar para um Então tá almoço bom, lá. vamos lá almoçar. Super a qualquer hora. convidados, vão sim. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. E parabéns pelo programa, tá muito legal. Muito obrigado. Bacana. Esse papo de lobby aqui é uma coisa muito gostosa que a gente quer ter cada vez mais acontecendo. Então é isso aí. A gente se encontra no próximo episódio. Obrigado pela audiência. Ó, não esquece de dar um joinha e divulgar, tá? Ajuda a gente aí a melhorar esse canal. Valeu!